Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje a gente vai trazer muitas atualizações sobre o Fluminense. O mercado da bola continua agitado, o Fluminense busca alguns jogadores que a gente vai falar ao longo do vídeo de hoje e também pode perder um jogador, né? La Vega pode deixar o Fluminense, mas antes de trazer todas as informações eu queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito aqui no Falando de Flu ainda, se inscreve, dá essa moral pra gente. Vocês sabem que a gente quer chegar aos 13 mil inscritos, então sua inscrição aqui conta muito. Deixa seu like também nesse vídeo, porque toda vez que você deixa o like no vídeo, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, vai entregar para cada vez mais tricolores e você vai nos ajudar a chegar aos 13 mil. E tem duas opções aqui também novas. Uma é hypar o vídeo. Você vai aqui ao lado do comentário, se quiser deixa um comentário também, mas puxa para o lado e clique em hypar o vídeo. Esse vídeo vai ter um alcance maior conforme você for hypando esse vídeo. E também, isso não custa nada, né? Tem clube de membros ativos. Se você quiser se tornar membro do Falando de Flu, por apenas R$ 2,99 por mês, você vai ter acesso a uma série de benefícios. Grupo exclusivo do Falando de Flu, vai poder participar de lives e vídeos aqui, além de sorteios. Então, dá essa moral pra gente aí. Sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. E vamos começar falando sobre a busca do Fluminense por reforços, né? A atuação do Fluminense contra o Flamengo gerou uma repercussão muito negativa no meio da torcida, onde o time não teve muita criatividade. Então o Fluminense vai com tudo ao mercado para poder trazer reposições pro John Arias e também tentar dar uma fortalecida no elenco, né? Igual o Paulo Henrique Ganso não jogou os últimos 2 jogos por lesão, até que já voltou a treinar, muito provavelmente vai estar à disposição para o jogo contra o Palmeiras, mas antes dele se lesionar ele não vinha jogando bem. Então o Fluminense sabe que precisa ir ao mercado trazer algumas opções e o principal foco é trazer um meio atacante. E baseado nisso daí, o Fluminense vem buscando a contratação de um jogador, né? Pelo menos é o que vem dizendo alguns portais sul-americanos. E o nome desse jogador é Piero Quispe, jogador peruano de 23 anos que atualmente joga no Pumas do México. Esse jogador, né, que já jogou no Universitário do Peru, agora joga no Pumas do México. No Transfer Market ele está avaliado mais ou menos em 2,2 milhões e meio de euros. O que eu tenho para falar na questão desse jogador, né? Piero Quispe. Eu particularmente não conheço o jogador, fui tentar dar uma buscada aqui em informações do jogador e só para te trazer informações aqui de números dele. Com a camisa do Universitário, ele jogou 88 partidas, marcou 11 gols e deu 8 assistências. Com a camisa do Pumas, ele tem 64 partidas, 5 gols e 2 assistências. O que me chama mais a atenção da questão desse Piero Quispe é que é um jogador peruano. E se a gente parar para ver nos últimos anos, no último ano, nos últimos 2 anos, o Fluminense vem indo muito no mercado, jogadores peruanos, jogadores que jogaram no Peru, como por exemplo, Ignacio, jogava no Peru, Freitas, jogava no Peru, o Serna jogava no futebol peruano. Então o Fluminense tem deve ter algum bom intermediário que consegue pegar esses jogadores que jogam no Peru ou que tem nacionalidade peruana para poder fazer esse negócio e trazer esse jogador. Eu particularmente não conheço o jogador, seria mais uma aposta. Eu, quem acompanha os vídeos aqui do canal, sabe que eu não gosto muito do Fluminense fazendo mais apostas nesse momento do ano. Por quê? As apostas a gente gastou lá no início do ano. Com La Vega, Lescano, Freitas, Canóbio, todos os jogadores. O Canóbio teve como parecer uma realidade, né? Mas acaba não sendo uma realidade. Mas as apostas a gente já fez. Agora tem que trazer quem vai chegar aqui e já vai vestir a camisa pronto. Vamos ver, né, como que vai desenrolar essa negociação. É um valor até significativamente baixo, mas eu não sei se vale a pena você trazer mais jogador como aposta. Talvez trazer esse cara pensando assim, ele vai demorar um ano para vingar e tudo mais, aí sim. Mas trazer esse cara para ser substituto do John Arias, para mim não cola. Mas vamos ver como que vai se dar essa negociação do Fluminense aí com o Piero Quispe, jogador peruano. E também, né, já que a negociação com o Inês trouxe está amarrada, parece que tem um entrave ali, né? O entrave dessa negociação é que o Atlético Nacional queria o Serna, o Fluminense não quer liberar o Serna, então isso vai ficar um pouco estagnado. O Fluminense busca outras opções no mercado. Segundo desse vídeo também trata-se de Otávio, volante, né? Não um volante que já está no Fluminense, um volante que teve passagem pelo Futebol Clube do Porto, agora está no Al Nassr da Arábia Saudita. Ele não foi relacionado para a pré-temporada do futebol do time lá do Jorge Jesus, do Cristiano Ronaldo, e ele ficou muito chateado com isso daí, e ele pode deixar o Fluminense. Quando eu fui buscar informações sobre isso daí, é uma página que não costuma trazer muitas informações exclusivas, né? O nome do Otávio realmente vem sendo vinculado no Palmeiras e em alguns outros times. E se caso ele volte para Portugal, né, parece que ele tem um time ali que é a prioridade dele de voltar. Agora não me recordo de cabeça na matéria que eu li. Só que de fato eu acho que o Otávio no Fluminense não deve ter muita coisa a ver, né? O que aconteceu? Esse cara fez um post e perguntou assim: vocês gostariam de ver o Otávio no Fluminense? Esse post teve um engajamento legal e ele depois veio com essa notícia que o Otávio poderia interessar ao Fluminense. Mas vamos aguardar um pouquinho. Eu acho pouco provável o Fluminense buscar um jogador na volância, porque o Fluminense já tentou contratar, o Fluminense já tem Facundo Bernal, Hércules, Martinelli, Nonato,
Tem o Otávio, né, que está se recuperando dentro de um mês e meio, provavelmente vai voltar a jogar. Então, eu não acho que o Fluminense vai tentar avançar nessa questão de contratar mais um volante. Eu acho muito provável que o Fluminense vai tentar esperar e não trazer mais volante. Não. Então, eu acho que essa questão do Otávio é apenas especulação e não realmente um negócio que possa acontecer nesse momento. Vamos ver como que vai ser desenrolado também, mas Otávio esquece. E mais uma desse vídeo trata-se de La Vega. Ontem, no domingo, né, pós-jogo, o Renato Gaúcho deu uma declaração sobre o La Vega e Lescano, falando que os jogadores não estão preparados ainda para aguentar o tranco aqui do futebol brasileiro, fala que estão muito abaixo dos demais, e surgiu uma notícia vinda do Uruguai, né, esse portal até traz muitas notícias que são confiáveis, que o Peñarol tem interesse na contratação do La Vega. Eles vão buscar um outro jogador lá, se eu não me engano é um colombiano. Caso essa negociação não dê certo, o La Vega pode ser sim uma das primeiras opções dele para substituir esse colombiano que o time do Peñarol está buscando. O que eu tenho para falar dessa questão da negociação com o Peñarol? A gente tem que analisar essa questão do La Vega de duas formas. Primeiro, ele é um jogador muito jovem, chegou aqui para ser lapidado, ser moldado, e eu acho que o La Vega e o Lescano só vão estar preparados para jogar no ano que vem. Espeguares teve um processo de adaptação, Facundo Bernal teve um processo de adaptação. Normalmente, jogadores sul-americanos, quando vêm para o Brasil, têm um processo de adaptação, porque realmente a liga deles lá é um pouco inferior. Se tira o Campeonato da Argentina, que é uma liga muito mais disputada, até mesmo o Uruguai, que está um nível um pouquinho mais acima, mas mesmo está muito abaixo do Brasil, os outros vão ter uma certa dificuldade de adaptação. E o próprio Facundo Bernal falou quando veio para o Brasil que os treinos são mais puxados, a rotina de jogos é mais puxada, então eles acabam sentindo. Então, o que eu vejo da questão do La Vega? O La Vega até o momento não jogou um jogo inteiro, né? Os minutos todos que ele jogou pelo Fluminense. Tirando isso, ele já entrou apenas em 4 partidas. Você tem que avaliar. Vale a pena emprestar o La Vega para o Uruguai? Se você empresta o La Vega para lá, muito provavelmente eu acho que ele vai jogar muito bem. Por quê? Como a gente falou, a Liga Uruguai tem um nível um pouco mais abaixo. Ele está treinando uma intensidade muito alta que é aqui do futebol brasileiro. Aí se ele vai conseguir performar lá ou não, a gente não sabe. Mas a minha impressão é que ele vai conseguir performar lá. Porque se ele está treinando num ritmo mais acima, quando ele chegar num ritmo que é um pouco mais abaixo, ele vai conseguir jogar muito bem. É normal, tipo, por exemplo, o Léo Fernandes aqui jogava pouco. Muita gente atribui também ao Fernando Diniz. Mas lá ele é o dono do time. O Terãs aqui não jogou. Lá ele vem entrando com certa regularidade. Então, se você tem um La Vega, muito provavelmente ele vai conseguir jogar lá. E sem contar que o Fluminense pode pegar e emprestar o La Vega, porque o Fluminense tem um problema hoje. O La Vega não está jogando, o La Vega está aqui encostado, e ele precisa ter minutagens. Então talvez você empreste o La Vega, ele vai ter essa minutagem. Mas por outro lado, eu acho que seria interessante também ter um jogador aqui por perto. Para quê? Para você continuar lapidando, ele continuar com essa intensidade de treino forte, que senão ele fica lá. Vamos supor que fique até o final do ano. Quando ele voltar para cá, o nível de treino vai ser diferente, ele pode sentir novamente. Então por isso que eu não sei se vale a pena você emprestar o La Vega nesse momento. Do ponto de vista financeiro e de querer dar minutos para o jogador, é perfeito. Mas do ponto de vista de você querer desenvolver o jogador para usar ele no ano que vem, para mim já não é tão bom. Mas outra coisa também que eu tenho para falar, tanto do Lescano quanto do La Vega, é essa situação. O Renato fala que os caras não estão prontos ainda. Só que eu acho que se eles ficarem aqui, em algum momento o Renato vai ter que botar esses caras para jogar para pelo menos a torcida ver. Porque pensa comigo, o Arias teve teve como esperar um certo tempo, porque você tinha o Luiz Henrique jogando bem, o Facundo Bernal teve como esperar um certo tempo porque você tinha o André jogando bem, então os caras foram entrando aos poucos. Nesse momento a gente perdeu o Arias, o Ganso não vem num bom momento, então se o Fluminense não conseguir fazer com que o Ganso volte a jogar bem, arrume outro jogador que faça essa função de lado e possa dar ter como esperar mais um pouquinho para lá ver o Lescano jogar, a torcida vai começar a cobrar para ver esses caras jogando. Inclusive, eu gostaria de ver mais o Lescano. O La Vega a gente viu muito pouquinho mesmo, mas o Lescano eu acho que a gente poderia ver um pouco mais. Por quê? Se o Lescano é convocar toda vez para a seleção paraguaia, será que a seleção paraguaia está num nível tão abaixo assim, que ele, mesmo sendo reserva do Fluminense, mesmo sem jogar, ele é convocado para a seleção paraguaia? Então isso para mim que me entrega um pouco. Eu queria ver pelo menos o Lescano tendo mais oportunidade, entrando mais, podendo jogar. E o La Vega a gente vamos esperar para ver, né? Mas essa negociação com o Peñarol só vai evoluir muito provavelmente pelo que foi falado, caso o martelo seja batido sobre a não contratação do colombiano pelos uruguaios. Então a gente vai continuar aqui vendo, analisando, e caso tenha uma notícia nova, informação nova, a gente volta aqui e te deixa bem atualizado. Mas realmente o Fluminense vai precisar ir no mercado e trazer jogadores até com uma certa rapidez aí, pelo nível de atuação contra o Flamengo. Não tem um meio de ligação, né? Talvez o Ganso vai voltar de contusão agora, vai jogar contra o Palmeiras, pode ser que ele ajude o time do Fluminense a jogar um pouquinho melhor. Mas se não ajudar, nós vamos precisar ir no mercado rápido e trazer esse cara que possa fazer essa ligação ali, né? Até tem o Riquelme Felipe também na base, vamos ver o que o Renato vai preparar para esse momento. Mas pessoal, então esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like é muito importante. Se inscreve aqui no canal Falando de Flu, a gente quer chegar aos 13 mil inscritos. E também, se você puder hypar esse vídeo e se tornar membro do Falando de Flu, você nos ajuda muito. Então é isso. Saudações tricolores, galera, e até a próxima.